Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a palavra de Deus em Mateus, capítulo 18, agora o versículo de número 10. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então nós continuamos falando sobre a semente da mulher, que é Cristo, e que são os seguidores de Cristo, aqueles que têm os mandamentos de Deus e que os guardam, e aqueles que têm o testemunho de Jesus e o anunciam e pregam ao mundo todo. Então, com certeza, nós temos visto que são aqueles que são cheios do Espírito Santo. É Jesus, movido pelo Espírito Santo, que vem tanto trazer a revelação da luz, da palavra de Deus, do Logos, do Verbo, da presença de Deus, da verdade, do reino dos céus. Ele vem trazer para nós este evangelho do reino, quanto nós que damos continuidade. Se nós temos também em nós os mandamentos de Cristo, os mandamentos de Deus, e temos o testemunho de Jesus, nós temos essa continuidade desta mensagem que vai vencer o dragão. Então é a verdade que vai vencer a mentira, a luz que vai vencer as trevas. Então nosso grande adversário é o dragão vermelho, é o diabo, é a serpente, conforme nós vimos lá em Apocalipse 12, nos nossos estudos anteriores. Então vamos levar essa palavra da verdade pelo poder do Espírito Santo, com o poder do alto, porque só temos condição de pisar na cabeça do diabo e vencê-lo, isto é, fechar a sua boca, o seu veneno, a sua mentira, o pecado, o homem do pecado, o diabo, o enganador e também o acusador. Nós temos este poder pela unção do Espírito Santo, que vai destruir todo o jugo, que vai destruir as obras de Satanás, conforme nós temos na palavra de Deus. Vamos vencer o diabo pela palavra de Deus, pela verdade, pela justiça, pela luz, pelo dom do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo. Então aqui, mais uma vez, é feita esta menção. Vede, não desprezeis algum destes pequeninos. Estes pequeninos são a semente da mulher, os filhos, são os que nascem de novo. Então, é uma referência ao nascimento de um homem, conforme lemos, mais uma vez citando Apocalipse 12, o filho que irá reger todas as nações, que vai vencer o diabo, segundo a promessa de Gênesis, capítulo 2, segundo nós temos estudado também a partir de Gênesis. Queremos assim que terminar este adendo, este parêntese aqui, sobre a semente da mulher, a promessa lá de Gênesis, de que Deus colocaria a inimizade entre o diabo, a serpente e a semente da mulher. Então vem se cumprir em Jesus e vem se cumprir naquele que é batizado com o Espírito Santo, aquele que recebe o poder de Deus, o poder para vencer o mal, para vencer o diabo, para pisar na cabeça da serpente, de Satanás, do diabo. Então, vede, não desprezeis algum destes pequeninos, porque eles cumprem essa promessa de Deus, da semente que tem os mandamentos de Deus. Ao ter os mandamentos de Deus e praticá-lo, nós vencemos toda aquela palavra do diabo lá de Gênesis que levou o primeiro casal ao pecado, à desobediência da palavra de Deus, ao mandamento de Deus, para que não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, o poder do Espírito Santo em nós vai fechar a boca do diabo, vai pisar na cabeça dele, não vai haver essa mentira, não haverá mais engano. Com isso, nós venceremos o mal que leva o homem ao pecado, à injustiça e à morte, à condenação por este pecado. Então, nós precisamos honrar os servos de Deus que estão seguindo a Jesus através do dom do Espírito Santo. Muito cuidado com esse alerta de Jesus que ele dá aos apóstolos
ele passa também para os judeus, para qualquer religioso. Alguém que tente se aproximar das coisas de Deus, veja aqui o grande perigo. Você se aproxima através de uma religião, você diz que segue a Deus, você diz que conhece a Deus e persegue os seus escolhidos. Então é o que a palavra de Deus nos adverte também em Mateus, que diz que serão perseguidos e muitos julgarão estar prestando um serviço a Deus. Estarão perto de uma denominação, de uma religião, se dirão religiosos, dirão até que têm fé em Deus, como o próprio diabo pode crer, treme, mas não obedece. Muito pelo contrário, perseguem os escolhidos, os pequeninos, os que têm o dom do Espírito Santo, que guardam os mandamentos de Deus. Então, muitas vezes, pela essa diferenciação da religião com a obediência a Deus, faz com que a religião persiga estes, por exemplo, que pregam a palavra, como nós estamos fazendo aqui, com exatidão, sem dependência de doutrinas de homens. A denominação A não diz isso. A denominação B, para ser diferente da A e querer subjugá-la, ser superior, ela fala diferente. A denominação C diz que não é nada disso. Traz uma outra doutrina, outro pensamento, outro vento de doutrina para dizer que ela é que é a única certa. E as três fogem da palavra de Deus. Então, quando chega os pequeninos batizados com o Espírito Santo, os servos de Deus, os que têm o mandamento, têm a palavra de Gênesis a Apocalipse, pura, na íntegra, pelo dom do Espírito Santo, tem o testemunho de Jesus, este é alvo dos três. Este vai ser perseguido porque ele não está se submetendo ali à doutrina dos homens que têm o poder religioso. Foi o que aconteceu com Jesus e com os apóstolos ali na mão dos líderes religiosos da época, dos judeus e de outros, tanto de fariseus, saduceus, outras correntes que também existiam na época. Já existia essa rivalidade, um querendo falar uma coisa diferente do outro, sem submissão a Deus, a palavra de Deus. Então veja bem, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Então também o ministério dos anjos aqui, já que, por exemplo, a denominação católica vai trabalhar este assunto, esse tema do anjo da guarda, da presença do anjo de Deus, do anjo que anuncia lá o nascimento de Jesus, anuncia para Maria, dos anjos de Atos dos Apóstolos, o anjo que liberta Pedro da prisão, abre as portas dos cárceres, um anjo passou, um anjo visitando. Então, para diferenciar dos católicos, renegam, proíbem que se fale o texto que menciona os seus anjos nos céus, que vai dizer que cada um de nós teria pelo menos um anjo, que teria uma designação de nos acompanhar. Então, esse anjo, chamado pela doutrina, pelos estudiosos, de anjo da guarda, um anjo específico. Isso se nós formos estudar a palavra pelo que estamos lendo. Por essa tradução, dessa forma, cada um teria um anjo que pode ter sido escolhido, pode ter surgido naquele momento, um anjo designado para cada pessoa, desde que nasce. Então, a criança ter um anjo que vai guardar, vai livrar o pé da pedra, do acidente, da morte, vai guardar em momentos milagrosos, que você percebe que houve uma intervenção naquele momento. São anjos que protegem, são anjos que acompanham. Mas aqui no texto, realmente fala de anjos. O salmista, os salmos de Davi, dos demais escritores dos salmos, sempre mencionam a participação dos anjos, são ministros seus que cumprem a sua vontade, que agem, que trabalham, que guardam, que pelejam, que ouvem a ordem de Deus em favor dos escolhidos, dos que hão de herdar a salvação, a vida eterna. Então, anjos poderosos, anjos de Deus, exército de anjos,
mas também um anjo designado. Aqui no texto vai dizer que estes anjos que estão lá nos céus e sobem e descem lá pela escada que Jacó viu, os anjos de Deus subiam e desciam. Então existe um estudo tremendo sobre a vida dos anjos, a participação dos anjos, a nossa relação com os anjos, qual que existe, é verdade, é realidade na palavra de Deus. Inúmeros textos nos fazem essa menção. E é claro, Deus é amor. Deus poderia fazer tudo sozinho. Sim, mas você não exalta a Deus só dizendo que Deus é tudo, que Deus é único e não querer falar de anjo. Porque Deus é amor. Então, quando Deus é amor, Deus quer o homem, Deus quer a mulher, o servindo, andando com ele, vivendo com ele, Deus fazendo presente, Deus conversando, Deus se relacionando. Também todo o exército dos céus, os anjos, arcanjos, querubins, que estão ao redor do trono de Deus, que conversam com Deus, que trabalham. Então Deus designa. Deus poderia fazer tudo, mas Deus quer seres juntos, porque Deus é amor. Então Deus nos dá a nossa vida, nós vivemos como uma bênção de Deus. Então Deus nos quer ver felizes, sorrindo, vivendo e compartilhando. Acima de tudo, chegando ao ponto de nos tratar como filhos, uma família, o amor, sermos amigos de Deus. Então, porque Deus é amor. É por isso que há milhares de anjos, um número incontável de anjos. Pode haver milhares agora aqui ao nosso redor, milhares cuidando de nós, milhares de anjos subindo e descendo na escada que Jacó viu. Então, Deus é amor, por isso os céus estão cheios, por isso a terra, Deus disse, ide, multiplicai-vos, enchei a terra, cheio de crianças, enchei de alegria, de vida. Deus ama a vida e Deus nos ama. E quando nós vivemos e desfrutamos do que Deus criou, das bênçãos de Deus, a alegria no céu, Deus se alegra, Deus se agrada de nos ver felizes e louvando o seu nome junto com ele, adorando a Deus em espírito e em verdade. É muito fria a denominação que trabalha dessa forma. Deus não precisa de mais ninguém. Tudo é para Deus e como um Deus sozinho, um Deus solitário, um Deus que quer, a princípio nessa mensagem, diria um Deus que quer resolver todos os problemas de todo mundo e nunca vai pedir a um anjo, nunca vai ordenar a um anjo, nunca vai falar conosco, nunca vai nos batizar com o Espírito Santo, nunca vai nos dar acesso a Ele em espírito e em verdade. Então é uma religião que cria um Deus distante, frio e um Deus que não quer trabalhar conosco. Um Deus que não quer intimidade. Um Deus que não quer que nós tenhamos a sua presença. Então este não é o Deus da Bíblia. É o Deus da denominação que quis criar um Deus diferente do que a religião, a denominação mais antiga, observou na Bíblia, na palavra de Deus. E ao tentar se diferenciar dessa religião, está se diferenciando da palavra de Deus e do Deus vivo, do Deus que é amor. Então, os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus, porque estão se relacionando, estão trabalhando, são cooperadores de Deus. Deus também nos chama para ser cooperadores na obra, trabalhadores na obra. Então Deus vai dividindo as tarefas de acordo com os dons, Deus vai escolhendo, dando dons para trabalhar juntos. Porque Deus é amor, Deus não quer estar sozinho. Deus quer que todos sejam salvos e todos estejam com Ele. Então os anjos estão no céu, os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai. Quando é que diz que sempre veem a face de meu Pai, sempre estão falando com Deus sobre nós, levam as nossas orações, trazem respostas quando for necessário, quando Deus assim designar. E o que Jesus também está alertando é que os anjos têm esse ministério. Os anjos têm essa iniciativa. Os anjos foram criados com essa tarefa, com essa designação. Para isso, para subir, levando mensagens, falando sobre nós, estando diante do Pai, veem a face do Pai,
os nossos anjos e falam com o Pai. Não ficam só vendo. Falam sobre nós, nos apresentam. Dizem, eu vi Jacó, eu vi o pastor, eu vi o irmão, eu vi a irmã, eu vi aquela pessoa, eu vi aquele jovem, eu vi. E fazem uma representação, como um testemunho. Você pode dizer, mas Deus não precisa disso, Deus está vendo tudo. Sim, mas Deus designou os anjos para este ministério. E que bom que o anjo vê a face de Deus. Que bom que há alegria no céu. A festa, os anjos também fazem festa. Os anjos também celebram quando um pecador se arrepende. Jesus disse isso. Então Deus quer nos colocar, a nós e aos anjos, nesse ministério, nessa atividade. Então cabe ao anjo levar informações. Ele quer levar, ele é mensageiro. Ele traz algo de Deus para nós, traz uma mensagem, traz uma ação, traz um cuidado do anjo. Deus manda o anjo. E o anjo realiza, obedece, como labaredas de fogo, imediatamente. Cumprem a vontade de Deus nos céus. E querem contribuir, se pudessem, diz a palavra de Deus, que eles pregariam o evangelho, mas Deus chamou os homens. Deus poderia pregar no ouvido de cada homem? Deus poderia fazer tudo, muitas coisas diferentes, mas esse é o plano de Deus, incluir o homem no ministério da palavra, da pregação, por isso estamos aqui com o Espírito Santo trabalhando dessa forma, e o anjo tem a sua atividade, e tem esse relacionamento, porque ele tem acesso aos céus. Os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai. Quando aqui está dizendo, sempre veem a face do Pai, levam mensagem, levam informação. Dizem, está sendo perseguido, está sendo caluniado. E há uma resposta de Deus através do anjo. O anjo pode ferir aquele que está perseguindo. O anjo pode trazer a vitória, o anjo pode trazer um movimento, o anjo pode trazer o anúncio, os anúncios do céu, os anúncios de Deus, a resposta de Deus. Então Deus confia ao anjo para que haja uma multidão de trabalhadores, de alegria, de participação nas coisas que acontecem, tanto aqui na terra, quando nós nos alegramos com a vida, com as coisas que Deus criou, com as árvores, com o mar, com os montes, as montanhas, todos louvando a Deus, e nós juntos celebrando a Deus pela obra de Deus na natureza, pela vida, pela sequência da vida, pelo nascimento de uma criança, de um filho, pela família, por tudo o que há. Então nós participamos da criação, somos parte para louvar a Deus. Qual o objetivo? Que adoremos a Deus, celebremos a Deus por tudo que Deus fez, tem feito, e até por tudo que Ele fará. E o anjo também, Deus inclui no seu ministério. Deus dá tarefa aos anjos. Tanto é que os nossos anjos, como diz a palavra, os nossos anjos chegam lá, veem a face do Pai e falam sobre nós, o que está acontecendo, falam bem o que estamos fazendo, levam até as nossas orações, os anjos, diz ali o Apocalipse. Já trabalhamos e queremos retornar ao texto para mostrar realmente o trabalho dos anjos. Sempre queremos trabalhar este ponto que tem sido negligenciado por denominações que querem ser diferentes. E ao querer ser diferente, querem ter a primazia, estão fugindo da palavra de Deus, conforme ela está aqui. Então, da mesma forma que os anjos levam boas notícias, levam as orações, levam a situação, Deus, estamos trabalhando. Muito bem, continuem trabalhando. Vão lá, levem uma resposta, ajam, atuem, livres do mal, lute contra o diabo, guardem. Os anjos de Deus estão ao nosso redor nos guardando dos demônios, do mal, de quem quer tirar a nossa vida, seja homem, seja anjo, seja principado, seja potestade, estão realmente conosco. E a própria palavra de Deus diz que o diabo também, como um anjo caído, ele continua levando a acusação. Chega diante de Deus e, como fez na vida de Jó,
fala com Deus. Vixe, Deus pergunta, viu o meu servo Jó como anjo? Você foi à terra e agora voltou aqui ao céu, na reunião dos anjos com Deus, para falar? Só que o anjo de Deus, os nossos anjos, vão estar ali agindo, falando as coisas que possam trazer perdão, misericórdia, bondade, resposta de oração, bênçãos. É claro que o anjo se alegra e o anjo também se entristece. O próprio Espírito de Deus se entristece com o mal, com a mentira, com o pecado. Não entristeçais, então, o Espírito Santo, não entristeçais os anjos, que também são espíritos ministradores, está escrito lá em Hebreus. O anjo age como um espírito. Ele vem à terra, ele vai ao céu, se move como um espírito. Este anjo é um ser espiritual, age na esfera espiritual. Então, o diabo também cumpre esse trabalho. Viste o meu servo Jó, quando você, como anjo, veio e ele próprio diz, estava rodeando a terra. Estava vendo a quem eu iria acusar. E Jó, sim, mas Jó está muito guardado. Jó está muito protegido. O mal não tem atingido Jó, como tem atingido os outros. Os outros estão sendo provados, os outros podem acontecer alguns problemas, acidentes. Mas e Jó? A Jó está sendo coberto ali de uma maneira especial, pela sua oração, pela sua vida de justiça. Deus fala isso de Jó. Então, nesse sentido, o diabo ali está agindo, o acusador está agindo como um anjo, também que vê a face de Deus e acusa, e pede uma provação, o que só vai acontecer com a permissão de Deus. Então, ele, como anjo, vai descer, vai vir e vai causar, vai agir, vai cair a casa, vai haver problemas, vai haver enfermidades em Jó, vai haver problemas com seus filhos. Tudo isso, então, numa ação do anjo caído, do diabo. E os nossos anjos? Os nossos anjos vão agir, como nós temos aqui falado, levando uma palavra de perdão, de misericórdia, uma oração, um clamor, uma situação que estivermos vivendo, um problema, uma perseguição que estamos sofrendo, estão dificultando o nosso caminho, estão querendo entulhar nossos poços, estão querendo dificultar nossos sonhos, para não realizarmos nossos sonhos, como os irmãos de José fizeram. Então Deus vai dar ordem aos anjos a seu respeito, a respeito de José, por exemplo, para que os anjos pudessem agir. E vamos ver na história de José, na vida de José, a grande ação dos anjos de Deus, como também tinha acontecido antes, da mesma forma na vida de Moisés, e também na vida de Abraão, foi visitado pelos anjos, foi guardado pelos anjos de Deus, que viam a vida de José, de Moisés, de Abraão, levavam a Deus e trabalhavam, e tinham a sua ocupação. E assim sempre a celebração nos céus e na terra, pelos exércitos de Deus, para a glória de Deus, para que haja glorificação a Deus, tanto na terra como no céu. Que Deus te abençoe, que você também seja batizado com o Espírito Santo, seja liberto de toda a maldade das religiões que tentam tomar a primazia, ser a única religião existente, e com isso deturpam, fogem da palavra de Deus. Mas que você tenha a vitória, que o Espírito de Deus te conduza à vitória, e que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.